a defesa e justificativa do poder moderador. Não significa, nesse momento, a sua inclusão no programa conservador. O objetivo principal nessa trágica encruzilhada histórica é a união de todos os conservadores, de todas as lideranças conservadoras, acima de todas as divergências em torno de um programa mínimo comum. A longo e médio prazo, a meta é a constituição de um poderoso partido conservador e a curto prazo, nessas próximas eleições, impedir a vitória da esquerda fundamentalista radical, Lula, Ciro Ferreira Gomes, Guilherme Boulos, não permitir a instauração da ditadura bolivariana vigente na Venezuela, ou pior ainda, um regime semelhante ao da prisional ilha cubana. Justificação. O poder moderador não se justifica apenas pelo passado. É uma necessidade do presente que fundamenta a possibilidade de um futuro mais digno para o Brasil. Os políticos agem sempre de forma descontrolada, ambicionam se perpetuarem no poder, com as suas famílias, seus grupos corporativos de interesses, seus partidos. O presidente nomeia os juízes do Supremo Tribunal Federal e, assim, contamina a instituição com seus mesquinhos interesses e objetivos escusos. O poder executivo dessa república concentra 70% da arrecadação, aproximadamente 25 a 30% do PIB, e mais os trilhões de reais emitidos com fartura pelo Banco Central. E com essa capacidade financeira, associada com as medidas provisórias, controla a Câmara e o Senado. Ao mesmo tempo, o Supremo legifera e invade as atribuições do Congresso. Os três poderes se dissolvem no poder executivo. A situação degenera e se torna incontrolável. O caminho para o despotismo aberto ou disfarçado da espúria união do governo com as grandes corporações e empreiteiras amigas. Interferem em todas as esferas da sociedade, destruindo seus valores e raízes históricas, e criam absurdos regulamentos e burocracias na economia e em todas as instituições. As grandes corporações, geridas pelos interesses políticos e familiares, recebem imensos privilégios e concessões. E por esses privilégios recompensam os políticos com bilhões de reais. O poder centralizado, total e irresponsável corrompe de modo total, centralizado e irresponsável. O poder moderador não permite essas extremas ambições dos políticos e a podridão desse trágico clímax da República. O poder moderador está acima dos partidos políticos, representa e defende a nação, o povo e as instituições do Estado. É assim, é capaz de controlar e manter o equilíbrio e a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao mesmo tempo, não permite a anarquia oclocrática e impede as intenções ditatoriais da esquerda radical.
O poder moderador só pode existir no contexto de uma monarquia constitucional parlamentarista. Pertence à realidade histórica brasileira, é a garantia da continuidade democrática, do relacionamento harmônico e do desenvolvimento humano da sociedade. A crise atual não alcançaria essa proporção. O poder moderador teria dissolvido o parlamento e convocado novas eleições, ainda em 2010 ou 2014. Os políticos corruptos, sem o foro privilegiado, seriam enviados para as jurisdições de seus respectivos estados. O poder moderador controla os excessos políticos, mantém a estabilidade das instituições e o equilíbrio dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E assim evita o desastre político, econômico e social. Essas razões, por si só, justificam o poder moderador. A família e seu posicionamento. O poder moderador só pode e deve ser exercido por uma família educada e preparada para representar e defender a nação, o povo, a sociedade, a história, os valores e as tradições, o Estado e as suas instituições. É a moderna monarquia constitucional parlamentarista. B. O representante dessa família é o monarca que está acima dos partidos políticos. É assim, um partido monarquista não é viável, mas a ação monarquista é fundamental nesse momento histórico. C. O monarca está acima dos interesses financeiros, não participa da bolsa de valores, dos bancos, das atividades industriais ou comerciais. Segue o exemplo do Brasil imperial e se mantém com as dotações autorizadas pelo parlamento. As despesas da família real, por exemplo, a da Inglaterra, com toda a pompa, elegância e cerimoniais dos seus palácios, que atraem tantos milhões de turistas, são muito menores que os gastos do poder executivo do Brasil. Os deveres, exemplifico apenas alguns aspectos. A. Na ocorrência de graves crises políticas, econômicas ou sociais, pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. B. Indicar o primeiro-ministro, que geralmente representa o partido vencedor. O primeiro-ministro exerce o governo, o poder executivo. C. Indicar os membros do Conselho do Estado. D. O Brasil é um país de formação cristã e católica. Nos dias atuais, se complementa com uma grande participação evangélica. O monarca é o defensor da fé e assim representa os valores da cristandade. Por exemplo, se o parlamento aprova leis que favorecem o aborto, o rei deve e pode exercer o poder de veto. É a máxima instância do poder judiciário. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição do Estado, independente, e seus integrantes devem possuir um grande saber jurídico. Não pode ficar à mercê de interesses políticos subalternos. As suas indicações
constituem uma atribuição obrigatória do poder moderador, é apenas do poder moderador. F. As Forças Armadas são instituições do Estado, não podem estar subordinadas aos interesses políticos momentâneos e passageiros. Essa prerrogativa, a indicação dos oficiais generais, pertence ao poder moderador. G. O monarca e o Conselho de Estado têm o direito de participar e discutir a orientação e os objetivos da política externa. O poder moderador é exercido exclusivamente pelo rei ou pela rainha, pelo imperador ou pela imperatriz, preparados para essa missão desde a infância. Não pode, não deve ser exercido por um presidente que não se encontra preparado, não está preparado e se orienta muitas vezes por interesses meramente subalternos. Da Casa de Bragança. A Casa de Bragança representa a continuidade histórica do Brasil. É, portanto, a única possibilidade de restauração da monarquia e do poder moderador. A militância. A formação da militância monarquista é uma condição necessária para a restauração da monarquia. E transformar as tendências monárquicas da população brasileira, cada vez mais evidentes, em realidade. Se a vontade existir, não será difícil alcançar 1 milhão de militantes para um país continental como o Brasil. E quando 40 milhões de brasileiros colocarem as suas assinaturas e exigirem um plebiscito, então a monarquia será inevitável. Da missão. Os partidos e os políticos, muito atentos aos seus interesses pessoais e geralmente indiferentes à nação brasileira, perderam qualquer legitimidade nos desmandos e descalabros da República. A Casa de Bragança deve, nessa encruzilhada histórica, assumir a defesa do Brasil. A Casa de Bragança necessita indicar um representante da família imperial que seja competente e preparado, capaz de comandar e assumir a liderança acima de qualquer político dessa malfadada república. É claro que esse objetivo não pode, em hipótese alguma, interferir com a linha sucessória. Assuma a liberdade e a audácia de sugerir o príncipe Dom Luís Felipe da Casa de Bragança, pela sua inteligência e combatividade. Mais do que um direito e honra, a missão é um dever, uma obrigação. Essa incumbência está implícita na própria Casa de Bragança pela lealdade histórica. A missão deriva da tradição, rio imenso de sentimentos, emoções, valores, religião, história e língua, rio imenso que une as gerações. A herança de Juba Rota e do santo contestável no Álvares Pereira. O Brasil aguarda o galhardo comandante dessa cruzada redentora.